amor que começamos a perceber. Conscientizemo-nos, porém, de que é nosso dever amar a Deus em todas as direções. Aí estão todas as leis reunidas e as religiões concentradas. Capítulo 29, Livro dos Espíritos, questão 845, Predisposições instintivas. As predisposições instintivas do espírito, quando tomam um corpo físico, são as qualidades boas ou más do espírito. Vivendo com essa alma, podemos reconhecer a sua estrutura espiritual. Quando se fala que o ambiente em que o homem vive influencia, trata-se de uma parcela diminuta, por vezes nada. Quando o espírito tem sua evolução voltada para o bem, dá-se o contrário. Quanto mais instigada para o mal, mais faz o bem, por já ter se conscientizado dos frutos que o amor produz. O espírito recebe o corpo que merece e ele se organiza de acordo com a estrutura do ser espiritual que nele vai reencarnar. Se atiramos um diamante no lamaçal, ele não deixa de ser diamante, logo que for dali retirado, mostrará o seu brilho e consistência. A vida na Terra é como que uma escola permanente, onde a alma aprende, passo a passo, as primeiras letras do abecedário espiritual, na vivência. Os últimos toques de libertação são, pois, nos liames da carne, provando suas qualidades para novas caminhadas que a graduação das revelações irá mostrando aos que nelas se encontram aprendendo. O espírito mais adiantado, onde quer que esteja, mostra a sua elevação espiritual. A verdade é para ser conhecida por todos os seres. Deus não tem privilegiados. As próprias entidades angelicais já passaram pelos caminhos que os homens estão trilhando. Esta verdade pode nos dar mais esperança e animar-nos cada vez mais nas lutas da carne. Quando as paixões inferiores arrastam os homens para determinadas práticas repreensíveis, é porque são espíritos ainda ligados a elas por natureza íntima. Não podemos culpar as almas desencarnadas que têm as mesmas paixões, porque elas se aproximam das criaturas por afinidade de pensamentos e obras, nas mesmas faixas de vida. Não há invasão do domicílio da alma, sem convite. Quando observamos almas unidas, é pela força da simpatia. Os iguais se congregam no mesmo clima que respiram. Isso é a justiça em plena coerência com os princípios elaborados por Deus, de que somente recebemos o que merecemos. Não há arrastamento irresistível de alma para alma. O que buscamos pelos processos da vida, encontramos pelos processos da justiça de Deus. É o pedir e obtereis, é o bater e abrir-se-vos-á. A nossa predisposição é, pois, condicionamento de vidas e mais vidas que tivemos, alimentando ideias e acumulando forças, por vezes negativas, que sobem na mente. Daí, lhe darmos o nome de predisposição instintiva, que a mente positiva recebe do centro da consciência e transforma em atos, até que o espírito descubra a fonte dos seus sofrimentos e passe a se corrigir, certo de que o Cristo constitui força indispensável, que oferece os meios de combater esses miasmas que turvam a alma e a cega. A doutrina espírita é o Cristo de volta, como o fez no terceiro dia após o drama do Calvário, de modo que os seus braços de luz possam alcançar a humanidade inteira. As religiões do passado são como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 23, tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. As velhas religiões que se esqueceram da verdade, glorificam a lei e pregam, de certo modo, as leis de Deus, mas esquecem de praticá-las no dia a dia, desonrando a Deus pela vivência. Mas, Deus e Jesus mostram a elas por meios variáveis que já é época de viver o que se prega, sendo o exemplo à luz da palavra. Agora, com o despertamento mesmo parcial das criaturas, podemos dizer que querer é poder. Querendo, poderemos alcançar o entendimento, que Jesus nos trouxe pela vontade de Deus. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 846, Influência da matéria.
A matéria tem grande influência sobre o espírito, entretanto, esse deve esforçar-se para a sua devida libertação, e para tanto deve renunciar a muitos impulsos que os instintos animais o possam envolver. A alma encarnada é capaz de grandes coisas, desde quando conhece a verdade. Jesus desceu à terra, dos planos resplandecentes, para dotar de poderes a alma envolvida na carne, visando a disciplinar as investidas inferiores. A matéria precisa de nós como precisamos dela. Ela veio da mesma fonte divina de onde viemos. Matéria e espírito se confundem, por serem originárias da mesma fonte. O que separa uma do outro é o que chamamos de tempo de evolução. A matéria pode embaraçar as manifestações do espírito, mas, se não fosse ela, como testar a alma nos caminhos a percorrer? Todos os impulsos instintivos, toda a vontade, todos os feitos da alma envolvida na carne vêm do espírito, porém a matéria gávea, matéria que aprisiona, da alma, influencia pelas baixas vibrações, de modo que a luz viva no clima das trevas. Enquanto o espírito não se emancipar das paixões inferiores, ele ainda receberá e acomodará na mente influências negativas do plano inferior em que habita. Nesta luta, matéria e espírito, um prendendo e o outro libertando, aparece, no cenário do mundo e no ambiente dos corações dos homens e almas na terra, o Mestre Jesus, para nos ajudar a ficarmos livres de todas as influências do plano físico. Quantos já se tornaram livres conhecendo a verdade com o Cristo despertado no coração? Muitos e muitos. Para reconhecer que Jesus é o Cristo que havia de vir, basta uma simples olhada no próprio Evangelho, como seus feitos. Nunca houve no mundo nada igual. João anotou, no capítulo 9, versículo 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Pelo exame do Velho Testamento, podemos ver como era sua vida, praticando feitos como esse. É o Filho de Deus operando maravilhas e é esse mesmo Jesus que nos trouxe os meios de nos libertarmos da influência da matéria, cuja prisão muito nos serve para despertarmos os dons de vida que Deus nos deu. Cabe ao ser humano, mesmo em ambiente negativo, esforçar-se para escolher o bem e viver o amor, e é desse esforço que a luz passa a surgir. Para reconhecer uma alma, o caminho é verificar a sua vida. Os seus feitos dizem o que ela é, porque não é a matéria nem tampouco o ambiente que exercem ação, mas a alma que se movimenta na carne. As influências são necessárias como campo de luta, como escola. O verdadeiro aprendizado é individual, dado a cada um segundo as suas obras. O homem que faz esforço para melhorar espiritualmente recebe a assistência dos bons espíritos, sendo induzido para os melhores caminhos. O organismo, é certo que traz certa influência, contudo, o espírito é o comandante, e não a matéria. Jesus já dizia que é necessário o escândalo, mas afirmava, ai daquele por quem o escândalo vier. E nós dizemos, é necessária a matéria, mas ai daquele que se entregar à sua influência, em aumento dos impulsos negativos, oriundos de baixa vibração do físico. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 847, Aberração das faculdades. As aberrações das faculdades de uma criatura certamente que perturbam seus sentimentos mais profundos. Notoriamente constitui posicionamento de que essa pessoa, em outras existências, se deixou dominar pelo orgulho e egoísmo, e o condicionamento foi tão forte que atravessou o túmulo, e voltando do mundo espiritual para a Terra, continua com o seu Criador, gerando embaraços em sua vida. Os desvios das qualidades oriundas do espírito, que se fazem sentir pelas leis espirituais, fazem-nos sofrer as suas consequências por muito tempo. O espírito recolhe aos seus celeiros o produto das suas atividades, tanto como espírito livre, quanto como encarnado, sendo responsável por esse trabalho, de recolher e semear, ou semear e colher. A anomalia da alma causa-lhe distúrbios de difícil reparação,
Contudo, são lições que em todo o seu curso poderão trazer muita iluminação. Jesus veio nos ensinar, espíritos encarnados e desencarnados, como sair das extravagâncias e percorrer os caminhos que nos dão paz ao coração. Ele não somente ensinou, como viveu as lições ministradas. Foi por isso que seus discípulos assimilaram rapidamente todos os conceitos que ele expunha. Vamos buscar em João, no capítulo 10, versículo 7, o seguinte, para nos ilustrar melhor a palavra de Jesus. Jesus, pois, lhes ensinou de novo. Em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Sendo o mestre a porta das ovelhas, é por essa porta que devemos passar para conseguir a libertação de que carecemos, e a porta simboliza as instruções dadas por ele. O Evangelho é rico em conceitos espirituais para nos educar e instruir. Eis porque apresentamos o Espiritismo como sendo continuação da obra do Cristo de Deus, porque ele vem ensinando as mesmas coisas, enriquecendo, aqui e ali, de conformidade com a capacidade de cada um. De fato, o Mestre é a porta da vida. Quem não passar por ele, não conseguirá conhecer a verdade, porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Felicidade nossa, por termos despertado em seus braços. As excentricidades apresentadas no modo pelo qual pensamos, são efeitos das nossas ações do passado e, por vezes, os nossos pensamentos presentes não nos obedecem. A correção que devemos fazer é com muito esforço e dedicação. É por isso que para uns é mais difícil se educar, enquanto para outros torna-se mais fácil. O espiritualista entende o que significa facilidade e dificuldade. Não é que uns foram favorecidos e a outros dificultados. A própria reencarnação é motivo para o entendimento da justiça. O mau uso das faculdades espirituais tem sua resposta em outras vidas. Quantos médiuns, e eles são sem conta, que usam suas faculdades para motivo de aberrações. Os espíritos que os acompanham por misericórdia, inspiram seus tutelados, mas esses se encontram motivados por outras ideias e não escutam os chamados. Em muitos casos, voltam apressados aos lugares de origem, para serem chamados às contas frente a frente, livres da matéria. Então, choram e rangem os dentes, arrependidos, pedindo novas oportunidades, para que possam se reerguer. Muitos deles se desviam de novo. Muitos dos grandes medianeiros do passado, de tanto insistirem nos desvios das suas faculdades, tornaram a apelar para voltar. Eles voltaram em reencarnações dolorosas e estão no mundo rastejando em corpos deformados, envolvidos pela idiotice, para que despertem nos corações o interesse exclusivo de servir sem exigências. Muitos venderam tantos dons espirituais, que vieram com eles atrofiados. Esse comércio, companheiro, começa com simples interesse, que vai crescendo de maneira que os dotados dessas faculdades não percebam, por causa da cegueira, e o médium ainda defende os abusos que pratica, dando mau exemplo aos seus companheiros de ideal. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 848, Embriaguez. Usando da embriaguez para cometer atos reprováveis, o ser humano, ao invés de cometer uma falta, verdadeiramente comete duas, por usar conscientemente de um estado provocado pela bebida e incorrendo em outra falta. É a escola do desculpismo, tão velha quanto o mundo, e existente entre todos os povos. Até as leis dos homens acobertam um pouco a pessoa que se entregou ao vício, atenuando as suas faltas, com a justificativa do estado inconsciente em que se encontra. No entanto, as leis espirituais os corrigem como culpados por dupla falta, porque os viciados têm plena consciência, quando põem o primeiro pé na estrada das aberrações. Estamos falando às almas que já conhecem um pouco da verdade, que estão sendo chamadas todos os dias para o trabalho que devem fazer consigo mesmas. O mundo espiritual nunca exige a iluminação por passe de mágica,
mas que as pessoas conhecedoras de algumas verdades espirituais passem a se esforçar todos os dias para melhorar. Neste esforço, estaremos juntos como companheiros para animá-los na subida de todos os calvários. Não escrevemos para os ignorantes de certas verdades, mas sim para os que já a conhecem e se encontram cansados de ficarem só em teorias. Observemos o que fala o apóstolo João, no capítulo 9, versículo 41. Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Observa na fala do Mestre que o que desconhece a lei não tem pecado. Entretanto, o pregador da lei que comete a falta, embora ensine aos outros a não cometê-la, é punido duplamente nas suas excentricidades. Não se deve usar das desculpas para servir de instrumento para as trevas, pois o preço destas desculpas será muito grande e ter-se-á de pagar ceitil por ceitil, por vezes até em corpos incapacitados e com a mente conturbada, para exercitar o bem e entendê-lo. Eis a maior das provações e expiações, nos caminhos que percorrem no mundo os faltosos diante da lei de amor. Ainda existe embriaguez pior que a da bebida forte, é a do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, da vaidade e do egoísmo, por deixar a pessoa em perfeita lucidez para escolher. E a escolha é quase sempre a pior. Aos espíritas, nossos companheiros de tarefas com Jesus, lembramos que estamos sendo chamados e escolhidos para entender a verdade e passarmos a sua vivência. Mesmo que as lutas conosco mesmos sejam duras, não devemos deixar de lutar todos os dias, horas e minutos. Estamos vivendo em um fechamento de século em que podem acontecer grandes coisas, onde estará envolvida a humanidade inteira. Meditemos nesta verdade, que ela pode ter a força de nos inspirar para nossa transformação interior, onde a luz de Deus começa a nascer para a glória da vida. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 849, Faculdade predominante. A faculdade predominante no selvagem, certamente que é o instinto, impulso que parte de Deus para as necessidades do homem primitivo, como também dos animais. No entanto, ele evolui cada vez mais, de acordo com o crescimento do homem em busca da razão mais esclarecida. Mesmo assim, o instinto não desaparece no homem, ele se desenvolve, alcançando o estado que se chama raciocínio e se expressando como inteligência, de modo que a criatura se torna mais responsável pelos seus atos. A razão, com o percorrer dos milênios, se transforma em intuição, que igualmente domina uma escala, até chegar ao ponto de a alma intuitiva do futuro não precisar mais da razão, por simplesmente saber, ou seja, a alma dispensará o raciocínio para concluir, porque já sabe. A faculdade predominante no selvagem é o instinto, e a predominante no intelectual é a inteligência, que trabalha como razão na engrenagem da mente. O homem civilizado é mais responsável pelos seus atos do que o animal, destituído totalmente de raciocínio. No selvagem, a razão começa a desabrochar, assim como no civilizado existe algo de intuição começando a crescer. A liberdade, mesmo relativa, nasce e cresce com a alma, dotando-a de algo mais do que a natureza divina é pródiga. Porém, a liberdade diante de Deus é sempre relativa, porque dependemos do Pai para sempre. Quanto mais crescemos, mais fazemos a sua vontade. Quando necessário, sejamos evoluídos ou atrasados, somos enviados para outros mundos, se precisamos buscar neles experiências que não podemos realizar na Terra. E é por mandato de Jesus que assim se processa. Vamos consultar o Evangelho, em João, no capítulo 10, versículo 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato, recebi de meu Pai. O Espírito, quando é preciso, Jesus o envia para outras casas no universo,
mas torna a buscá-lo, por fazer parte do rebanho que ele tanto ama. Vamos trabalhar e compreender, para que as faculdades predominantes em nós sejam as virtudes espirituais tão afloradas nos santos quanto nos sábios. Esse é, pois, o caminho a que todos estamos destinados a seguir. Entre mentes, não podemos desdenhar dos que se encontram na retaguarda, porque também nós outros passamos por lá, tendo recebido tantas bênçãos nos próprios desequilíbrios. O selvagem é uma criança espiritual, o homem primitivo é quase igual ao animal, tocada pelos instintos mais profundos, mas, o tempo dota de melhores condições no correr dos anos, porque também ele é filho de Deus, dotado de todas as qualidades espirituais que os espíritos elevados desfrutam agora no reino da luz. A criança, com a idade não se torna adulto. Assim é o selvagem de hoje, no amanhã, passará a ser civilizado, e depois espiritualizado. Essa é a lei de amor e de justiça, que olha a tudo que Deus criou com o mesmo carinho e a mesma graça. Tu que te encontras na sociedade és mais esclarecido do que o selvagem, ajuda-o, de modo que ele reconheça a necessidade de melhorar. Dentro dele existe, em germe, a luz que pode levá-lo ao conhecimento da verdade. Não percas a oportunidade de ajudar, porque tu também já foste ajudado por outros que estão à tua dianteira. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 850, Posição Social. O homem primitivo deve crescer para a luz, e como crescer sem passar pelas escolas que a natureza cria para todos os seres? Vê que a própria natureza te dotou de pés, de mãos e do aparelho pelo qual raciocinas, enfim, de todo o corpo físico. No entanto, ela não vem colocá-los em ação para ti, essa é a tua parte. Esse trabalho é da razão, e a inteligência deve escolher o que fazer, para assim responder pelo que faz. Quando o selvagem começa a viver em uma sociedade, as suas necessidades crescem e as suas responsabilidades também. No entanto, nesse convívio ele sobe mais na escala dos espíritos esclarecidos. Aparecem obstáculos que ele deve superar, aparecem dores que ele deve suportar e cuja mensagem deve compreender, aparece toda a ordem de agressões que ele deve desfazer. Mas, somente o tempo, sendo força de Deus, pode lhe conferir o diploma de completista na subida para a luz, para a libertação espiritual. O mundo tem suas exigências, se assim não fora, não constituiria escolas para esse aprendizado. É necessário, e tanto é que foi a maior inteligência que ele criou essas leis para educar e disciplinar os homens e demais seres no silêncio da vida. A evolução é, de certa forma, imposta às criaturas, porque fomos feitos para isso. Se queres estacionar, a vida não consente, por ser ela movimento, tanto que, quando a alma não se movimenta no bem, ela passa a fazê-lo no mal, mas, como o mal cansa, por não termos sido feitos para ele, passamos, depois de muitos sofrimentos, a aceitar o bem, donde saem grandes almas, que a história registra como santos. Quando uma região da terra escurece em demasia, quando algum povo passa a se esquecer de Deus, olhando somente para a terra, o Senhor envia um dos seus filhos maiores, para despertar nas criaturas o que elas têm de sagrado no coração. Esse enviado, por vezes, enfrenta muitas torturas para vencer a ignorância da maioria, sem estar saudando o karma como os demais. Vejamos o que Jesus falou, no Evangelho anotado por João, no capítulo 9, versículo 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Os recursos de Deus são variados e ilimitados, para que possamos entender seu poder e a sua existência como Pai amoroso e santo, que se encontra sempre junto a nós. O homem vive em sociedade, agredido em todas as suas faculdades, condicionado por todos os meios, para despertar seus próprios valores internos. Às vezes, passa por isso sem perceber no início,
porque a verdade é gradativa em todas as frentes de evolução espiritual e mesmo física. A solução dos problemas se encontra dentro dele. Se está maduro e quer fugir da sociedade, o que pretende? Regredir não é permitido, ele tem que avançar, queira ou não, e para tanto deve dar o primeiro passo no esforço próprio. Não há outro caminho. E é neste esforçar-se e avançar, que a mão de Deus chega à sua cabeça por variados meios internos e diversas modalidades externas. Está cercado pelas leis que não te deixam parar nem regredir. O que pensa se encontrar parado está fermentando, e se está fermentando, não está parado e, sim, se preparando para novamente caminhar com Jesus que, para nós, na Terra, é o único que sabe perfeitamente o caminho da felicidade e como ensiná-lo para a humanidade. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 851, Fatalidade. O que chamas fatalidade já é produto do livre-arbítrio, pois, antes de reencarnar o espírito, por vezes, escolheu determinadas fases para passar. Se ele escolheu, o acontecimento é uma fatalidade. Mesmo assim, conforme a sua vida na Terra, poderá modificar seu destino em algum aspecto, dependendo do que vai fazer ou está fazendo em favor da humanidade. Há casos em que os benfeitores espirituais investem na criatura e encurtam ou alongam a sua vida, desde quando isso sirva para o bem comum. Mas, tudo depende de Deus, que é, como se sabe, o Senhor de tudo o que existe na criação. Quantas enfermidades escolhidas são removidas dos caminhos de quem as escolheu, porque o mesmo trabalho que, em certa ocasião somente elas poderiam fazer, o amor pode substituí-las com mais eficiência. A fatalidade é, pois, produto da escolha de quem deseja progredir. As provas morais são mais flexíveis, por deixarem a razão livre, por isso deves exercitá-la na tua defesa, do modo ensinado pelo Cristo. Enfim, nós todos temos a mente como força de Deus, podendo movimentá-la para a defesa e o conserto da personalidade em variados posicionamentos, buscando o crescimento espiritual. Convém que todas as criaturas, principalmente os espíritas, estudem e meditem sobre todas as palavras de Jesus e na obra basilar da doutrina dos Espíritos, para entenderem melhor as leis de Deus que nos regulam e orientam as nossas vidas, onde estivermos. O livre-arbítrio pleno, do modo que muitos pensam, não existe, mas do modo que a doutrina dos Espíritos ensina é uma realidade. As provas que o Espírito escolhe para despertar, certamente que, depois de despertado, não tem mais razão de ser, e o Espírito, pela vontade, pode crescer mais do que havia previsto. Eis aí o livre-arbítrio. Quantas pessoas reencarnam para cumprir determinada tarefa e fazem 2 ou 3 vezes mais? O que ele merece da parte da espiritualidade maior? Um certo alívio das provas e mesmo das tentações costumeiras a todos os seres. No entanto, existem alguns que não desejam que se lhes tirem os fardos pesados e pedem para continuar com eles, dando exemplo aos que sofrem. As leis de Deus são justas e sábias em todos os sentidos. No entanto, a fatalidade acontece com quase todas as criaturas que escolheram seus próprios caminhos. Existem, porém, muitos encarnados que sofrem por buscarem sofrimentos, e muitos deles o fazem conscientemente. Os vícios, por exemplo, são portas de infortúnios e dores sem conta, e hoje quase todos são conscientes desta verdade. Se já conheces as leis que regem o corpo físico e as leis morais, procura tratar de ti mesmo, que muitos males serão banidos pelos teus próprios esforços. O progresso, pelos seus canais, vem nos dizer muita coisa que antes ignorávamos. O próprio Jesus disse, e João anotou, no capítulo 16, versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Entretanto, prometeu enviar o Consolador, para dar continuidade à revelação, de modo a esclarecer a humanidade.
e ele chegou à Terra através da doutrina dos Espíritos, revelando e facilitando com meios lógicos o entendimento das criaturas sobre as leis espirituais, de modo que elas ficassem mais visíveis a todos os povos. Certamente que esse entendimento é trabalho paciente, mas seguro. A verdade nunca para de expressar a presença do Criador, mesmo que seja lenta, porém progressivamente. A mediunidade cristã é canal em todo o mundo para mostrar a presença do Cristo em nós em toda parte, nos chamando para a libertação espiritual. Esqueçamos a palavra fatalidade e nos envolvamos constantemente nas realizações do bem, do amor e da caridade, que todas as fatalidades deverão, por força da misericórdia do Pai, ceder lugar à fé e às mudanças, sempre para o melhor. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, questão 852, perseguidas pela fatalidade. Há certamente pessoas que são perseguidas pela fatalidade, no entanto, elas escolheram essa fatalidade pelo seu livre pensar. Essas pessoas, e principalmente as almas mais evoluídas, em estado de sono, vão encontrar mais diretamente seus anjos guardiães que tutelam por amor sua reencarnação e pedem novamente para não tirar seus fardos, mesmo que para isso tenham adquirido direitos. Então, são aparentemente massacradas pelo destino, de modo a levar muitas pessoas a se condoerem pelos seus sofrimentos. Outros sim, outros tantos estribam-se no seu sofrer, consolando-se nos seus próprios padecimentos. São missionários que desejam ser úteis em todas as direções da vida. A fatalidade os persegue, sem dó, mas eles mesmos abriram as portas para a dor, e essa dor lhes mostrará mais luz em seus caminhos. Deus, na sua bondade e no seu amor, concede a todos de boa vontade a liberdade para escolherem os trilhos que lhes aprouver, desde que as leis não fiquem sem ser obedecidas. Todas as provações, todas as lutas, todos os infortúnios, e mesmo as missões das almas são para harmonizar a mente, para que compreendamos o amor praticando-o, a fim de que todas as verdades espirituais se nos apresentem de modo que passemos a vivê-las. Os meios de nos educarmos para Deus são diversos e poderemos escolher fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Às vezes falamos certas coisas e essas coisas enchem de tristeza certos corações. Entretanto, não podemos negar a verdade, fazendo descer à terra periodicamente uma dose a mais para os corações que sofrem, de modo a infundir-lhes esperança. Consultemos João, no capítulo 16, versículo 6, que nos diz o seguinte, traduzindo as palavras de Jesus. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas, agora, muitos dos tristes à época de Jesus estão alegres, por entenderem melhor a sua doutrina de fé e de amor. A reencarnação lhes mostrou a realidade, e continua a mostrar para todos os que ignoram os ensinamentos do Divino Mestre. Ao leres alguma mensagem, se ela entristece o teu coração, torna a ler e meditar sobre seu assunto. Ora Jesus pedindo inspiração, que a alegria não se fará esperar, porque a verdade vem de Deus, e toda a verdade fica de pé, nos mostrando os caminhos que deveremos seguir. Não acuses a Deus em tempo algum quando vires pessoas perseguidas pela fatalidade, porque, em muitos casos, elas mesmas pedem sua continuidade, para o bem de todos. E muitas outras que sofrem a fatalidade, que desejam sair dela e não podem, estão em processo que a lei usa para educá-las. Não há nada errado, tudo se funde na grande escola de Deus, para o bem da humanidade. Capítulo 37, Livro dos Espíritos, questão 853, a fatalidade. Somente a morte é fatal, nos campos de lutas das formas. Tudo se transforma em todos os segmentos da matéria. As mutações são fatais, no entanto, os momentos de mudanças, em certos casos não são. Porque os animais da mesma espécie não têm o mesmo período de vida. Porque as árvores da mesma família não têm durabilidade igual.
Assim é, também, com os homens. A fatalidade, principalmente na raça humana, pode sofrer mudanças. Depende muito do que as criaturas estão fazendo da vida, do comportamento e da compreensão, bem como do cuidado que podem ter com seu corpo e com sua missão. O esforço próprio é de grande valia em muitos casos, contudo, por vezes o próprio espírito é que não deseja o prolongamento de sua vida na Terra, pedindo que cumpra apenas o compromisso assumido, no mundo espiritual, antes de tomar a forma corpórea. Certos aspectos da vida espiritual requerem muito estudo, meditação e trabalho no bem comum. Nesse ambiente de amor, poderás compreender melhor a função das leis de Deus nos destinos humanos. O espírito avança na perfeição de tal modo que ele domina a própria vida, por ter liberdade para isso. Lázaro, não fosse o poder de Jesus, ficaria no túmulo. Jesus, que dizia ser a vida, fê-lo levantar, recompôs toda a sua organização biológica e ele se levantou, vivendo muito tempo. Por isso é que dizemos que a morte é fatal, porque Lázaro tornou a adoecer e morreu, mas não daquela vez. A fatalidade pode transformar-se em vida, dependendo da vontade daquele que criou a vida. Diante de Deus tudo muda com a sua magnânima vontade. Vejamos o que João nos diz, no capítulo 7, versículo 15, assim se expressando. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras, sem ter estudado? Jesus não estudou entre os homens, desta vez em que veio como Salvador da humanidade. O que se ensinava na terra, para ele já não serviria, pois, já conhecia a ciência universal, e mesmo estando na carne ele não esqueceu o grande saber que possui. Não existia fatalismo no tocante a Jesus, porque ele dominava tudo pelos seus poderes, levantava os caídos, curava enfermos, mesmo desenganados, cegos de nascença e, ainda mais, restituía a vida física aos que já se encontravam mortos. Fatalidade total é para a ignorância em todos os seus aspectos. Para Deus não há segredos, tudo ele sabe, antes e depois, por ter onisciência e ser onipresente em todos os sentidos. Os espíritas de todos os níveis devem estudar com mais profundidade as leis de Deus, meditarem sempre nelas e esperar trabalhando no bem, para que esse mesmo Deus lhe revele a verdade, que nunca deixa de ser gradativa. Capítulo 38, Livro dos Espíritos, questão 854, Precauções. Devemos tomar precauções em tudo na vida, para evitarmos o pior que nos possa acontecer. A prevenção, por vezes, é sugerida pelos espíritos amigos, para que possamos nos livrar do determinismo, pois a evolução da alma faz com que ela possa mudar de rumo, sempre para o melhor. Muitas ciências e técnicas de prever o futuro estão difundidas por toda parte, entretanto, se as observarmos, veremos que todas elas se prendem ao fatalismo. A lei de evolução faz com que os acontecimentos atendam ao crescimento da alma, fugindo às regras expressas por aquelas ciências. O espírito encarnado traz em si traços que lhe dizem respeito à vida. A sua expressão denuncia o que é e o que pretende ser. Isto faz parte da psicologia profunda e espiritual. No entanto, esses traços podem mudar com a mudança interna das criaturas. O espírito evoluído domina o determinismo e avança pela sua liberdade em campos diferentes, onde o fatalismo deixa de existir e os acontecimentos passam a ser de acordo com os profundos ideais da alma. Nada se destrói, nada se acaba, mas tudo muda de acordo com o progresso proposto por mandamento de Deus. Devemos tomar todas as precauções no que se refere ao nosso bem-estar. A melhoria do ser humano é uma lei, e devemos lutar todos os dias para nos livrarmos de todas as agressões naturais do meio onde vivemos. Não penses que como espíritos desencarnados estamos isentos de tomar certas precauções, para nos livrarmos do determinismo. Em qualquer estado ou situação devemos vigiar e orar, como nos preveniu Jesus.
O espírito altamente evoluído pode dizer: eu sou a vida, porque em seus caminhos não há morte. As transformações operadas nele vêm por força do seu amor e da sua paz interior, que com nada se perturba. É indispensável que tenhamos perseverança em todo o bem que desejamos fazer e que estamos fazendo sob a inspiração de Jesus, porque esse é o nosso caminho para a felicidade. Consultemos Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 4, nesta explicação correta e simples de ser entendida. Ora, a perseverança tem a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É de nosso dever sermos perseverantes nas precauções para que possamos nos defender de todas as agressões da natureza má, que nos testam todos os dias. Certamente aprendemos muitas lições, no entanto, devemos ser vigilantes para não entrarmos em testes de que não precisamos mais. Se estás na terra, deves obedecer às leis que sustentam a forma que usas para o aprendizado. Deus colocou na natureza, para ajudar-te, os meios que podes usar para a tua paz. Todo tipo de obstáculo se encontra por onde passares, nos caminhos físicos, mas Deus te dotou de olhos para desviar-te de todos, bastando que os use bem, e a escolha do seu uso a razão pode fazer, e muito bem. Dentro de ti existe tudo para ter crescimento e para as devidas defesas como, e certamente, o amor e a caridade. Deus não se esqueceu de nada. A morte do corpo físico investe sobre os seres humanos na sua existência terrena. É preciso que tenhas cuidado, quando criança, os pais são encarregados disso, tornando-te adulto deves proteger-te por ti mesmo, e é tua obrigação cuidar-te. Ao empreender a vigilância, as mãos espirituais não se fazem esperar, e é o próprio Deus ajudando a quem deseja ser ajudado. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, questão 855, Finalidade dos perigos. A humanidade se encontra em perigo constantemente, para que possa aprender a se defender por si mesma. Somente lutando, o soldado torna-se eficiente em novos campos de batalha. O próprio corpo humano, na sua primorosa constituição, nos mostra a variedade de lutas dentro de si, para o seu aperfeiçoamento e sua harmonia. Fora dele é a mesma coisa, a alma está sempre em perigo de todas as ordens e para que possa livrar-se de todos eles, Deus criou as leis que podem lhe servir de defesa em todas essas lutas. Se o ódio investe contra os corações, a sabedoria espiritual nos inspira para amar aqueles que nos odeiam e caluniam. Se somos feridos em todas as nossas andanças, o nosso dever é perdoar como nos ensinou Jesus, esquecendo todas as faltas, porque desta maneira o ofensor passa a ser nosso amigo. Nesta linha de ação, devemos continuar, pois essa é a defesa do cristão. A mediunidade inspirada no Cristo de Deus oferece muitos meios que podem assegurar a proteção contra todas as investidas das trevas. Não penses, porém, que basta te encontrares com o Evangelho nas mãos, necessário se faz que ele esteja no coração, onde é refletido nos atos de todos os dias, minutos e segundos. O espírito deve se encontrar permanentemente vigilante em todos os seus caminhos, mesmo nos pensamentos que surgem em suas mentes. A razão induz para escolher e alimentar os que forem da ordem que o Evangelho nos inspira. A escolha é nossa. Se existe o Cristo dentro de nós, deixemos que ele se levante em nossos corações, mas isso somente é feito pela nossa maturidade, pela nossa vontade. Desta forma, teremos toda a segurança, em nos despertando para a vida, conhecendo as leis espirituais. João nos relata desta forma, no capítulo 8, versículo 28. Disse-lhes Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O Filho do Homem, como diz o apóstolo reproduzindo a conversa de Jesus, se levanta sempre dentro e fora de nós, a nos instruir e educar, mas ele se levanta por muitos meios,
e devemos estar preparados para conhecer o despertar na alma. Com que fim? Qual é a finalidade de Jesus se expressar nos nossos caminhos internos e externos? É para reconhecermos os nossos deveres ante as nossas promessas, e o Mestre nos faz reconhecer a verdade, conhecendo e amando a Deus em todas as coisas. Aí estão todas as leis e todas as falas dos grandes profetas. Os perigos que a vida te mostra e que a própria vida te ajuda a te livrares deles, faz a alma meditar nos seus deveres e em todas essas fases o espírito passa a melhorar, estando em comunhão com seus deveres, que vibram com mais intensidade na ação do perigo de morte à vista. Se perguntares por que esses meios de aperfeiçoamento das criaturas, digo-te que não sei. Só Deus sabe porque achou melhor esse tipo de educação das almas. Não temos o direito e não podemos julgar as obras do Criador. Apega-te à oração nos momentos da dúvida, que a mente clareará e te sentirás feliz, dentro da felicidade dos que já alcançaram. Capítulo 40, Livro dos Espíritos, questão 856, sabe o Espírito? A alma sabe mais ou menos que gênero de morte encerrará sua jornada na carne, porque isto foi antes escolhido, desde quando seu destino não seja mudado pela providência divina. Tudo muda conforme a lei, somente Deus e suas leis são imutáveis. Temos como que um livro dentro de nós, que devemos escrever e que estamos escrevendo pelas nossas vidas. Se combinamos determinado tipo de vida a levar na Terra, somos inspirados por esse registro, para que possamos vivê-la. As lembranças que se sucedem em nossa mente vêm com mais ou menos clareza, isso de acordo com a elevação da alma. Há espíritos que recordam minuciosamente o tipo de vida que escolheram. Esse será mais culpado, se desviar-se dos seus objetivos. Cada ser humano tem uma missão a cumprir na face da Terra. Pode a fatalidade ser uma verdade em uma vida, e em outra não. Depende muito das mudanças empreendidas pela alma na sua jornada evolutiva. Tudo muda por fora com as mutações por dentro. As religiões do mundo, as filosofias de vida surgiram na Terra como misericórdia de Deus visando as criaturas. Sobre essas verdades que a doutrina espírita sabiamente anuncia, no entanto, esses movimentos espiritualistas se esqueceram dos céus para viver quase somente sob a inspiração da terra. Mas Deus não se aborrece com isso, pelo contrário, ele já sabia desses desvios morais no que se refere à vida espiritual e a sua bondade e paciência esperam que todos esses movimentos passem a reclamar consertos. Na hora certa, os benfeitores da espiritualidade superior aproximar-se-ão desses pastores, inspirando-os a servir de exemplo para os seus rebanhos. Com o tempo, todos os movimentos espiritualistas tornarão a se fundir em um só ideal, o do bem e da verdade, para que o amor seja o clima de luz encaminhado à felicidade das almas em corrida para a consciência tranquila. Todo espírito recebe a intuição divina de que caminha para a paz, que existe Deus e Jesus à sua espera. Não existe nenhum dos filhos que, dentro de si, não reconheça seu próprio Pai. Saímos todos da fonte divina e trazemos dentro de nós o perfume de Deus que recende onde quer que passemos. Quanto mais a alma se encontra no primitivismo, mais as forças da natureza selvagem a dominam, mais se cumpre o fatalismo. Depois que se acende a luz nos corações das almas, elas passam a se libertar de todas as agressões externas, libertando-se vivendo em plena luz de Deus. Vejamos o que nos fala Tiago, no capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O homem desviado das leis naturais do Senhor não pode ser livre, ele é cativo das suas próprias inferioridades. Eis aí é a fatalidade das suas próprias escolhas. No entanto, o espírito que já reconhece no amor a lei mais alta, esse é livre, na liberdade espiritual e muda os acontecimentos com as mudanças internas, que são inúmeras a todos os momentos. Quantas pessoas que, e os fatos nos mostram, temem, por templo, o fogo. E a intuição as alertando, mas,
Como não despertaram para a luz do Espírito e nada fazem para descarregar o peso do seu fardo neste sentido, embora lutando para se livrarem de morrer por esse sistema, acabam sucumbindo por ele. No entanto, não existe fatalismo para todos. Os que descarregam seu karma no processo da vida, com todo o amor que a luz requer, têm a mudança do seu destino, que se faz pela bondade do Criador e às vezes sofrem simples queimaduras, tendo sua provação aliviada pelo bem que fizeram aos outros, por caridade. A vida é uma doação divina e quem dá recebe, essa é a lei da justiça. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, questão 857, a hora não lhes chegou. São milhares de criaturas que reconhecem, mesmo diante do perigo, que a hora da morte não lhes chegou, e enfrentam tal estado perigoso com coragem. Porém, existem outras que reconhecem chegada a hora. Esse processo é inspiração dos seus guias espirituais. No silêncio da vida, essas revelações surgem por intuição durante o dia ou pelo processo do sono, ou ainda por variados meios que os espíritos sabem escolher para avisar seus tutelados. Se existe perigo, a providência divina mostra os meios de defesa. Todos esses processos são escolas onde aprendemos as lições para o nosso adiantamento espiritual. Compete aos homens e almas fora da terra estudar, meditar e procurar por todos os meios possíveis entender mais de perto as leis espirituais, porque é na vivência desses programas de Deus que alcançamos a tranquilidade de consciência. Podemos ter o pressentimento do nosso fim quando na terra. No entanto, o nosso dever é procurar, por todos os meios, que nossa vida se prolongue cada vez mais, pedindo a Deus que nos abençoe para que essa continuação seja útil no esquema da luz. Já falamos alhures que assumimos um compromisso no mundo espiritual, mas que a bondade de Deus pode mudar nossos destinos, porque Ele se encontra em todo o comando da vida. Qual de nós, encarnados e desencarnados, conhecemos os sentimentos de Deus? Nós outros estamos em marcha de ascensão, de despertamento espiritual, queiramos ou não. Nossa elevação é um fatalismo e não está sujeita à nossa vontade, e sim é do Criador. Ele domina toda a criação. O que temos de fazer ante a paternidade universal é glorificá-lo na nossa humildade, em todos os aspectos, por ser o que temos para dar como gratidão. Vamos ouvir o que Tiago diz sobre esse assunto, no capítulo 1, versículo 9. Glória-se, porém, o irmão de condição humilde na sua dignidade. E acrescentamos, que Deus nos abençoe nos nossos esforços de despertamento para a luz. A nossa maior glória é quando estamos alcançando a vivência das virtudes mencionadas por Jesus no Evangelho. Desta maneira, mesmo quando a morte do corpo chegar, estaremos preparados para todos os acontecimentos de renovações da vida para a vida, sem aflições, nem ressentimentos. O homem feliz é aquele que encontra a felicidade mesmo nos infortúnios dos caminhos percorridos e a percorrer. Os espíritos estão mais próximos dos homens do que eles possam suspeitar, nas suas tarefas de cada dia. Jamais deves pensar que estás abandonado. Nas maiores dificuldades, os espíritos amigos estão te ajudando a carregar a cruz das tuas provações. Ninguém se encontra deserdado. Quanto mais a alma confia em Deus e em suas próprias forças, sem esquecer a oração, ela escuta por dentro a voz de Deus lhe comandando o destino, e sabe o que deve fazer da vida, porque a voz nunca engana, como sendo o guia de olhos abertos guiando o cego. Confia em Deus e na sua justiça, que o resto vem por acréscimo de misericórdia, surgindo gradativamente em teu caminho o que precisas para a tua paz de consciência. Capítulo 42, Livro dos Espíritos, questão 858, temer a morte. A verdade é sempre agradável aos que se encontram preparados para recebê-la. Os que pressentem a morte, reconhecem internamente que escolheram aquele tipo de desencarnação e, por vezes, sentem-se aliviados quando ela dá demonstração de que está chegando. Morrer,
Para o espírito que cumpriu sua missão na Terra, é um prêmio. Muitos dos que temem a morte, é porque não cumpriram a obrigação que assumiram no plano do espírito e procuram por todos os meios viver para terminar sua tarefa. Uma quantidade enorme de almas consegue adiar o momento da morte, para completarem sua tarefa, mas tornam a se esquecer dos compromissos assumidos. É muito difícil a conscientização completa dos deveres. As religiões estão incumbidas de despertar seus fiéis no sentido dos deveres ante as leis espirituais, mas, do modo que elas se encontram, estão igualmente esquecidas das suas obrigações de orientar seu rebanho. Cumpre com mais eficiência a doutrina espírita, através dos livros e mensagens mediúnicas, alertar aos companheiros espíritas para se lembrarem dos seus compromissos no que se refere à caridade, principalmente para consigo mesmos. Não restam dúvidas de que o ambiente do mundo é bastante negativo para que cumpram fielmente os deveres. No entanto, o nosso pedido é que se faça alguma coisa, mesmo que o encarnado não observe fielmente seus mandatos. Quem teme a morte é o homem da terra, pelo condicionamento em que se encontra, principalmente os que gozam as ofertas da matéria. As paixões escurecem a razão no sentido espiritual. O homem espírito não teme o momento de partir para o lugar de onde veio, principalmente aquele que fez o que deveria realizar pela sua libertação espiritual. O homem inteligente e espiritualizado compreende que a morte é libertação, mas, da criatura que não pensa no espírito, dizendo que não lhe sobra tempo para tal conhecimento, o tempo mesmo se encarrega. Não é preciso que julgues essas criaturas. Há época para tudo na vida, tanto para plantar, quanto para colher. Eles próprios estão se condenando e não devem receber condenação de ninguém. Paulo, quando escreveu a Tito, assim disse em sua carta, no capítulo 3, versículo 11. Pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. As pessoas que estão pervertidas e que, por vezes, têm boa saúde, boas relações e bens materiais, Deus está esperando como filhos pródigos a voltarem para casa. A hora do chamamento chega mais rigorosamente e não precisa dos seus irmãos as violentarem para que elas que sofram mais depressa corrigenda. Deus estabeleceu leis para corrigir e educar a todos. Se Jesus não quis condenar a mulher adúltera, como nós, espíritos endividados com a lei, vamos ser juízes de um procedimento que também já tivemos no passado. Os que temem a morte, por vezes com escândalo, desconhecem a sua função na vida. A desencarnação é uma lei natural, tudo muda, tudo se transforma, mas nada desaparece. A doutrina espírita veio nos ensinar a encarar face a face a morte e vencê-la, compreendendo que tudo é vida e que ninguém morre, não somente o homem, mas todas as coisas. Até o próprio vírus, sai de uma forma para entrar em outra, e é nesse entrar e sair que ele se aprimora cada vez mais. Disse o benfeitor espiritual, certa feita, Allan Kardec, que ele também, Kardec, já tinha sido átomo. Por aí vemos que as transformações são necessárias para que possamos encontrar a vida cada vez mais bela, como flor de Deus, a perfumar os caminhos por que percorremos. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, questão 859, Os acidentes. A nossa mente é força poderosa que pode criar situações nos nossos destinos. Os acidentes em geral são produzidos pela nossa invigilância. Então, a lei nos cobra, por ser ela instrumento da justiça. Os nossos benfeitores da eternidade sempre nos falam sobre o respeito às leis, e devemos atendê-los, confiando mais na força divina dentro de nós, emergindo pelos processos da nossa consciência. Podes verificar que quando uma pessoa dirige um veículo e sempre desrespeita os sinais, mesmo que não tenha provação kármica de passar por um acidente de veículos, ele está criando essa condição pelo desrespeito aos sinais que significam a ordem nas raias humanas. Quando acontece um acidente,
Apesar de toda a atenção do motorista, é a força da cobrança do passado, usando o ambiente do presente. O que devemos fazer no momento é, pois, respeitar todas as leis,